E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro levou um grupo de empresários para uma reunião de surpresa com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele queria fazer um apelo para o relaxamento das medidas de isolamento, mesmo com o número de infectados pela Covid que não para de crescer e na contramão do que tem sido adotado em todo o mundo. O presidente resolveu atravessar a pé a Praça dos Três Poderes. Levou os ministros da Economia, da Defesa, da Justiça, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e pelo menos 8 empresários representantes das indústrias siderúrgica, automobilística, têxtil, de brinquedos, 45% do PIB industrial, segundo o governo. Mais uma vez, um gesto do presidente provocou aglomeração. No início do trajeto, com uma máscara na mão, Bolsonaro conversou ao pé do ouvido com o empresário, abraçou e, no meio do caminho, usou a máscara. O presidente da República foi ao Supremo Tribunal Federal. Uma visita agendada minutos antes, para surpresa do presidente da Corte, Dias Toffoli. Sem autorização de Toffoli, Bolsonaro começou a transmitir tudo ao vivo por uma rede social. O objetivo da nossa vinda aqui. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível para que nós não nos infectemos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de risco, os mais idosos, que têm comorbidades. Mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão do desemprego, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Em seguida, Bolsonaro passou a palavra ao ministro da Economia. Num momento em que milhares de brasileiros enfrentam dificuldades para receber tratamento contra a Covid-19, Guedes decidiu tratar a economia como se fosse um paciente. A informação que nós tivemos, e que o presidente pediu, então, que os empresários viessem compartilhar com o Supremo, é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. Bolsonaro também passou a palavra a 2 empresários que usaram a mesma linguagem médica. Vão sobrar empresas fragilizadas, porque não estava rodando a 40, o coração vai ficando fraco e a gente não sabe se dá conta de voltar sem de novo na recuperação. O que a gente não queria era, por conta de ter estado junto no combate da pandemia, o meu coração está batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, aí eu tenho um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. E então haverá a morte de CNPJ. Eu diria que a configuração, se a gente puder fazer uma configuração, é que a indústria está na UTI, né? E ela precisa sair da UTI, porque se não sair da UTI, as consequências serão gravíssimas, né? O presidente lembrou, em tom crítico, a decisão do Supremo que reconheceu a autonomia de estados e municípios para adotar medidas de combate à pandemia e voltou a defender o retorno às atividades econômicas. É um decreto presidencial que define o que são atividades essenciais. O que não está ali ficou a cargo dos governadores e prefeitos, conforme a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, de decidir. E pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. Por isso, esse grupo de empresários, que não é a primeira vez que reuniu com a semelhança dos senhores, nos trouxeram essa preocupação. É colapsar a economia. Nós, chefes do executivo, chefes de poderes, né,
Nós temos que decidir. Muitas vezes sei que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, tocante ao Poder Executivo. E assim também, em grande parte, o Poder Legislativo. Depois de ouvir todo mundo, Toffoli fez questão de começar sua fala ressaltando o acerto do isolamento social e das medidas econômicas de proteção social aprovadas pelo governo e pelo Congresso, que evitaram que a situação atual estivesse ainda pior. Eu gostaria de registrar, se nós formos olhar o dia 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia mundial, e a semana que vem completaremos 2 meses, o país ele conseguiu conduzir muito bem essa situação. Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui, uma coisa ali, a verdade é que as instituições funcionaram, os ministérios funcionaram, o SUS funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, ou adequou, ou melhorou, ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o país não entrasse nessa situação de uma calamidade pública que viesse a uma desorganização estrutural da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o positivo. E esse positivo, eu penso que funcionou e está funcionando. Toffoli ressaltou as últimas decisões do Supremo que reconheceram o direito de estados e municípios de decretarem medidas restritivas, mas disse que é fundamental que haja uma coordenação do governo federal com eles para planejar a saída do isolamento quando isso for possível. As pessoas já querem sair, então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Então eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil que o mundo todo passa, que o Brasil passa, que já passou 2 meses, parece pouco tempo, mas já são 2 meses que nós estamos e realmente temos que pensar esse momento. O presidente deixou o Supremo provocando nova aglomeração. Deu entrevista na praça, transmitida ao vivo em rede social. E ele também usou termos médicos para se referir à economia. E observado as normas do Ministério da Saúde, de modo que cada vez mais rápido nós possamos voltar à atividade normal. Caso contrário, depois da UTI, tá, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil.